Olá, seja muito bem-vindo ao Talcast, um podcast que tem educação e inovação em foco. Eu sou Lucinéia Wozniak e sou a pedagoga da Tal. E o tema da nossa conversa de hoje é estratégias para o uso efetivo de lousas digitais e a tecnologia entre os professores. E para esse episódio, recebemos dois convidados com vivências complementares. O professor Gerson dos Santos, que atua diretamente em sala de aula, e a Zaira, professora Zaira Fernandes de Souza, assistente técnico pedagógico, que acompanha e apoia os professores em suas práticas pedagógicas. Muito obrigada pela presença de vocês. Por favor, se apresentem. Obrigada, gente, pelo convite, Lu. Tudo bem? Eu sou a Zaira, eu sou recém-concursada, né, do ano passado, pelo Estado, trabalhava como professora desde 2019. Meu foco maior foi a alfabetização, mas passei por todas as fases ali dos anos iniciais, né, primeiro ao quinto, e estou bem feliz de estar aqui agora com esse novo papel, outro lado da moeda, a gente diz assim, né? Gerson, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite, Lu. Meu nome é Gerson dos Santos, eu sou professor de matemática do ensino fundamental 2 até o ensino médio. Pessoal, então a gente vai conversar um pouquinho sobre da época do GIS à educação digital. A primeira pergunta: quais avanços vocês consideram mais relevantes nos últimos anos dentro da educação digital? Se compararmos com a época do GIS e do quadro tradicional. Vamos começar aqui fazer aqui um roteiro de desde que apareceu o quadro, né, em tábuas, até passando pelo quadro negro, uma evolução para o quadro branco, alguns quadros de vidro, né, tudo isso eram lousas, mas a função era única e exclusivamente escrever. Junto com elas existiam tecnologias como o retroprojetor, o projetor de slides, o projetor de 16 milímetros para quem tinha condição naquela época de ter numa unidade escolar, né? E hoje, o que nós temos de mais avançado, e isso é muito importante, que deixou de ser uma evolução para ser uma revolução, é a lousa digital, porque ela associou todas essas funções em uma só. E até, né, Gerson, Lu, a gente saiu dessa questão daquele ensino engessado, né, onde o aluno ele só ficava naquele copia, né, quadro, caderno, caderno, quadro, e giz, canetão, querendo ou não, não era inclusivo também no sentido de, tinha alunos também, eu estava até estudando, alunos com rinite, por exemplo, o quadro ali de giz, que às vezes as pessoas pensam que isso são detalhes mínimos que não fazem diferença, mas faz sim, atrapalha. E como o Gerson mencionou, nessa questão da lousa, é uma revolução, porque o fato já de não ter um monte de tomada, né? Porque eu fui aluna da fase em que começou aquela questão, aqueles retroprojetores enormes lá, e carrega isso, e carrega aquela tomada daquilo, e era um bolo de tomada. E a questão da praticidade dela no sentido de que ali a gente consegue ter os jogos, imagens, vídeos, tudo em uma coisa só, né? Então, assim, isso otimizou muito pra gente quanto professora, ela é maravilhosa. Até quando tu fala, Lisa, era da renite, até para os professores. Tem Sim, muito professor hoje afastado por causa do GIS, que ele também é prejudicial à isso saúde. mesmo. É uma observação que eu estava refletindo nessa semana, né? Quando você tinha repassado a questão do convite, mas eu fiquei pensando, porque faz sentido também, né? Atrapalhava. A questão do quadro de vidro que o Gelson mencionou, o reflexo, aqueles alunos que não enxergavam direito. Não que nunca funcionou, mas trouxe essa revolução toda aí, né? Cada vez melhorando. Uhum. E falando um pouquinho sobre a prática, na forma de ensinar e aprender ao longo desse percurso, o que vocês sentiram nesse processo todo? Não só senti como eu vivi, né? Os alunos, eles deixaram de ser aquele apenas receptor de informação, de conteúdo, e o professor deixou de ser o apenas transmissor. Ambos aprendem juntos, porque um professor é um eterno aluno também, e ele tornou-se o mediador, tornou-se aquele que instiga o aluno, e o aluno consegue construir junto, o que automaticamente traz mais autoestima, mais motivação e mais interesse, né, no aprendizado. Posso complementar que
por exemplo, o uso dela para fazer, por exemplo, demonstrações de uma resposta, por exemplo, de um exercício. Isso. Antes ele era um exercício fixo, a resposta fixa. Hoje você consegue, com o mesmo exercício, você consegue mostrar a variação de respostas, ou seja, várias opções de respostas, somente com aquele exercício, porque você consegue demonstrar digitalmente ali todas as mudanças. Isso é maravilhoso visualmente para o aluno, né? Ou seja, complementando essa fala do Gerson, né, ela traz a questão da diversidade, né, as diversas formas de aprender. Porque o aluno X aprende de uma forma, o aluno Y aprende de outra, então a gente consegue trazer esses vários ensinos diferentes em uma aula só, né? Isso mesmo. E ali a gente fala um pouquinho como iniciativa de laboratórios por área. Acho que o Gerson, Sou ele já fã. trabalhou em um laboratório, pode explicar um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, eu sou um fã do laboratório, né? Então, eu vejo vários aspectos aí. O primeiro é, aonde tem laboratório, tem que ser usado. Isso é fundamental, né? Mas para ser usado, é preciso que gestão oriente, mas que os professores de cada área queiram atuar, porque é fundamental usar esse espaço. Eu tive no laboratório de matemática em 2023 e 2022, eu tive experiências assim fascinantes. Era um laboratório que não tinha nada de material que o governo tenha disponibilizado, né? Porque era um laboratório novo, então não tinha material, mas nós criamos o material. E mais do que isso, nós criamos conhecimento na forma prática. Montamos maquetes com o segundo ano, professora Thais, professor Arlindo, montamos aviões gigantescos com baricentro, para achar o equilíbrio. Então, nós montamos coisas extraordinárias, muitos jogos. Então, havia a criação de jogos na sala de aula, em teoria, e depois a professora vinha com os alunos, a professora Karina, e trazia os alunos ali. Era criado, montado, testado, jogado. Então, era um espaço muito importante. E a professora Simone, com o terceiro ano, que trabalhamos assim umas coisas diferentes. Então, o espaço do laboratório é muito importante. É muito importante. E eu queria ainda dar uma frisada de que nós fizemos um projeto lá muito interessante, que foi usar o espaço, e nós trabalhamos 8º ano, projeto OBMEP, 9º ano, projeto IFSC. Então, uma aula por semana, o professor, no caso, o professor Arlindo, descia com as turmas e nós trabalhávamos como resolver na prática as questões. Que maravilha. Era maravilhoso. Então, o que nós fazíamos? Vou dar um exemplo. Havia um exercício em que tinha uma pirâmide de latinhas e você tinha uma determinada latinha para você tirar ela. E a pergunta era, quantas latinhas você tem que tirar até chegar naquela ali sem derrubar as outras? Visualmente era 10 latinhas. Aí, não, vamos trazer as latinhas. E nós fazíamos na íntegra ali. Trazíamos as latinhas, montávamos a pirâmide, e aí eles descobriram no final que podia ser feito com 7. 7, nossa. Então, assim, eles conseguiam, na prática, ter o resultado. Era de cordões que cortava, infinitas coisas foram feitas. No 9º ano, com o projeto IFSC, nós também trabalhávamos isso, mas mais voltado para o IFSC, e o resultado final foi que nós tivemos 6 ou 7 alunos passados, tudo por prova, em uma única escola, basicamente assim, mais afastada do centro. Então, lá no IFSC tem 30, 35 vagas e nós pegamos 6 ou 7, uma única escola, porque nós trabalhamos aquele projeto. Então, o laboratório é prática. É prática. É prática. Ou seja, ele contextualiza, né? O aluno não fica só no ler,
ele vê, ele instiga, ele mexe, é curioso no sentido positivo de aprender aquilo porque ele está investigando, contextualizou, né, Gerson? Sim, e foi de uma forma assim, o resultado muito positivo. Então, usar laboratório, por favor, quem tenha, é um pedido. Utilize. Um Sim. pedido, vamos utilizar. Então, falando um pouquinho sobre as realidades, diferentes realidades, desafios reais. Então, a gente sabe que existem escolas que têm lousa digital e algumas escolas que não têm. Então, o que Sim. vocês sentem? Eu sei que vocês têm escolas que vocês trabalharam já, que não tem. Qual que é o maior desafio em relação a isso? O maior desafio são quebrar os paradigmas, porque as pessoas, por mais que a gente viva numa geração tão tecnológica como a gente está, mas ela não é tão bem direcionada para aquilo que realmente importa. Então, por exemplo, a lousa muitas vezes é o primeiro acesso real de algum professor como ferramenta positiva, aquela que traz tudo o que ele precisa no âmbito de pesquisa para planejar. Só que muitas vezes eles não sabem. Por quê? Porque talvez foi passada alguma informação errada de algum outro que também não teve o acesso. Então, querendo ou não, é um desafio que cabe a nós, enquanto gestão, enquanto eu, por exemplo, que tenho essa vivência aqui, que eu conhecia tal, né, e vi como a lousa é maravilhosa, de transmitir essa importância dela, mostrar como ela é boa e como ela funciona de verdade e otimiza para eles. Mas é um desafio que a gente precisa ainda assim aos pouquinhos e para ajudar na mentalidade deles. Uhum. E comparando assim, Zaira, já trabalhou em escola que tem e uma que não tem? Essa é uma diferença entre uma que você consiga trabalhar de uma forma com os alunos com a lousa e sem? Eu vi bastante diferença em questão dos resultados do desenvolvimento, porque, inclusive, eu tenho 2 pros que se efetivaram também no ano passado lá na escola que eu tô esse ano, a Julius Karsten, e elas são, assim, maravilhosas. Já eram maravilhosas sem a lousa, descobriram a lousa, e aí eu falei em uma parada pedagógica, né? Olha, profs, vamos usar a lousa. Eu passei uma formaçãozinha lá para elas, a Chayane, que era da informática também, que participou contigo, passou, a gente mostrou as opções, tudo aquela gama que a lousa oferece para elas, e desde então, assim, ó, toda semana era jogos no WordWall, era o jogo da forca, era, né, o simples fato de dar a caneta para o aluno testar. Às vezes eu passava lá na frente da sala, tava lá, né? E aí ela olhava para mim e deu, isso aí. E em compensação, a escola que eu trabalhei já mais no começo, né, lá em 2019, 2020, que não tinha lousa, a gente acaba se limitando muito, né? Que é como a gente falou ali no começo. Não tem aquela gama assim de, poxa, eu preciso trabalhar tal assunto. O que eu vou trabalhar? Mas só no livro, só passar um texto? Tudo bem, eu vou explicar, talvez alguns alunos vão entender bem, os outros mais ou menos, e outros nem vão. Vou trazer para o concreto isso aqui. Que tal eu transformar esse tema, por exemplo, da alfabetização, separe em sílabas ali, ligue as sílabas no quadro e ele vai vir ali ligar a sílaba com a mãozinha dele com a caneta. Pronto. Só o fato de estar com a caneta ali já é uau. E aí ele acertar, até mais cedo eu e o Gerson, a gente estava compartilhando ideias, ele também estava trazendo essa comparação de escolas Sim. que ele usou a lousa e escolas que ele não usou. E ele estava trazendo os resultados. Gerson, conta para nós. Olha, o uso, eu tenho, por exemplo, um caso de um aluno que era né, surdo, e ele sentava lá no fundo da sala, obrigado. Sentava lá no fundo da sala, praticamente isolado. E eu trouxe ele para frente, consegui trazer ele para frente, consegui conversar com ele. Ele não tinha nem professor ainda, intérprete, depois ele ganhou. E eu consegui falar para ele o seguinte: eu vou destacar, e quando eu estiver destacando aqui, cores para você. E isso mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Eu estou até emocionado porque eu vou vê-lo o mês que vem. Uhum. Agora, na virada do mês, eu vou ver ele. Ele já estava, então vai estar agora no primeiro ano, né? E era o último menino da sala e ele foi o primeiro lá na frente. Tinha ótimas notas,
Foi muito bom isso. E o que que eu usava na lousa? Os destaques, olha, era enfático para você, mas servia para todo mundo. E é um acesso rápido, né? Esse é o Não precisa fator. ficar trocando a cor do Não, canetão. eu troco ali na hora. Então, o uso da lousa ali é maravilhoso. Eu não preciso ficar com 4 canetões na mão. Eu preciso simplesmente de mudar a cor. Era maravilhoso. Então, esse foi um dos... Esse ano tu vai pegar ele? Vai trabalhar com ele também? Com ele não, mas eu vou estar com ele na escola e vai ser realmente um prazer revê-lo. Eu vou te dar uma dica bem legal, que você pode espelhar o teu celular na lousa. Então você consegue colocar um avatar e falar no teu celular tudo que você quer que ele saiba e vai ter um intérprete direto na lousa. Ai, que bacana. Então tem um aplicativo que a gente consegue fazer, abaixa no teu celular e você vai conseguir espelhar. Já vou aderir para levar para minhas profs. Sim, já até esses dias comentando com a Zaira, eu entrei em contato com ela porque tem sobre inclusão, porque assim, quando a gente tem os nossos grupos de WhatsApp, a gente sempre encaminha dicas Sim. que são úteis, não necessariamente por causa da lousa, mas para os Sim. professores de uma forma geral. E tem um site que ele muda a letra quando o aluno Sim. tem dislexia, por exemplo. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Aí o que aconteceu? Tem uma colega minha que o filho tem, né, dislexia, e eu mandei para ela. E o mais, assim, genial é que quando a gente faz esses projetos de testes e que dá certo, aí tu quer compartilhar com todo mundo. Sim. Então eu falei para Zaira, pega os teus alunos e faz esse teste. Encaminhei, inclusive, para ela o site dela. Ela disse, não, assim que os alunos iniciarem, a gente já vai fazer os testes. Então, assim, essas coisas que a gente procura para esses alunos é extremamente importante, porque a gente consegue fazer com que eles estejam incluídos dentro Sim. do contexto escolar. Sim. Então, eu também me emociono quando eu falo sobre isso, porque, assim, o professor é infinito, assim, procurando melhores condições para o aluno poder aprender. Então, é muito bonito. E a gente utilizando a lousa digital para isso é melhor ainda. Com certeza. E ela veio para agregar, assim, para todo sempre. Melhorou muito. E assim, Lu, até o diferencial da lousa é isso. Porque ela tem uma visibilidade maravilhosa, porque ela é ampla, ela é grande. Então, quem está lá atrás enxerga bem. Isso faz diferença também, porque às vezes o aluno está retraído, às vezes as pessoas acham que não aprende, mas na verdade às vezes é um pequeno detalhe, às vezes ele não estava enxergando porque estava pequeno e a lousa ela é grandona. Inclui-se também a questão de talvez não, na maioria das vezes, né, temos os alunos ali com uma dificuldade mais em relação ao tempo de processar, de ter a atividade concluída, que foi algo que a professora passou na lousa. A gente consegue dividir a lousa. Eu consigo dividir e também consigo fazer a parte da rolagem ali, continuar escrevendo, ou continuar trazendo as imagens, enfim, seguir a aula, e nenhum aluno vai perder aquele conteúdo. Inclusive salvar a aula, né? Então, aquele que faltou, muitas vezes acha que perdeu, a professora consegue retomar. Inclusive da gravação, por exemplo, se tem algum aluno que está de atestado por muito tempo, Exatamente. ou uma revisão de prova, se tu grava a aula e disponibiliza um link para o aluno ter esse acesso. Então ficou muito fácil hoje, né, Gerson? Melhorou muito, melhorou muito. E complementando já, nessa questão de salvar a aula, o próprio professor, eu começo um conteúdo e vou só salvando ele. Serve até de reforço para mim mesmo. Onde que eu parei? Eu parei aqui. Só é abrir minha aula de ontem e dar continuidade. Um aluno que perdeu a aula, a gente pode realmente voltar ali um pouquinho, fazer um reforço, porque já está escrito. Quer dizer, enquanto eu iria reescrever, já está escrito. Eu já vou ensinar, repassar a informação. É maravilhoso. Inclusive que tu é de específicas, matemática, Sim. tu vai em várias turmas, várias escolas e acaba utilizando esse mesmo conteúdo e vai complementando. Vai complementando. E eu não sei você, Gerson, a Lu também, né, enquanto estava de pro, eu sou muito da memória visual, então às vezes a gente acaba fazendo as anotações durante aquela aula ali na lousa, e quando abrir de volta aquela aula que você salvou, tem uma anotaçãozinha, um coraçãozinho, eu vou lembrar daquilo que eu falei. Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre lousas digitais e TV, né? Qual que é o impacto? Acho que o Gerson já trabalhou com TVs dentro de salas. Qual que é esse impacto? Sim, eu tive a sorte, né? Porque isso é importante, porque quando nós conhecemos, vamos dizer assim, concorrentes, né? Independente do que, mas de equipamentos, né?
podemos fazer comparativo, isso é maravilhoso. Exatamente. Então, eu tive essa sorte de conhecer a lousa digital da Tal. Depois, o ano passado, eu trabalhei com TV, né? E digital, enfim. E há algumas diferenças muito específicas, né? Como ela tinha dito antes, o tamanho é fundamental, né? A Então, você tem no visibilidade dela é máximo maravilhosa. a questão da visualização à distância, enquanto que nós temos aí uma TV no máximo de 86 polegadas, a Tal tem 113 polegadas, então é 2,5 metros por 1,5 metro. É maravilhoso isso, é uma tela de cinema dentro da sala de aula, né? E de qualquer lugar que você esteja, você consegue visualizar muito melhor. Então isso daí assim é fundamental. E eu ainda tive por experiência que eu gosto de fuçar as coisas, de tentar entender o máximo possível. Existe algumas diferenças assim que eu olho para uma e para outra e falo, olha, essa tem mais funções do que a outra, né? Então, nesse momento, eu gosto muito das funções da Tal, muito. Facilitou o teu trabalho. Facilitou bastante, né? E eu sou um fã. Idem. Sou um fã, assim, fantástico. Fã de carteirinha. Fã de carteirinha, obrigado. E é tão legal que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, né? Tanto com a Sim. Zaira. A Zaira, inclusive, participou de um curso que eu fiz, que eu não trabalhava Natal ainda, não sei se já lá na João Romário. Sim. Lembra, Zaira? A gente 2023. foi com o assessor Pedro, que ele fez o convite. E a gente participou dessa formação. E depois dessa formação que eu comecei a fazer outras formações para outras escolas, que daí fui convidado para trabalhar Natal. Então, assim, e eu nunca esqueço, né? Sempre existem pessoas que marcam muito a vida da Com gente. certeza. Então, quando a gente trabalhou juntos, né, Jéssica? Sim. No município de Jaraguá do Sul também foi bem marcante. Estudamos no magistério também. Sim. Então, assim, são pessoas que de fato fazem a diferença dentro da educação. Então, Lu, desculpa te Não, interromper. imagina. Eu não sei se você vai lembrar dessa questão da João Romário. Teve um dia, porque você trabalhava no noturno, né? E eu tava de tarde dando aula lá pro meu primeiro aninho e tava usando a lousa. Porque naquela época a gente não tinha muita informação e nem tanto formação, que era algo um pouco mais novo ainda, né? E eu tava me batendo um pouco. E por coincidência você chegou mais cedo aquele dia na escola, era assim, 4 da tarde. E aí eu te chamei, você lembra? Uhum. Eu até me emociono. Então eu quero dar um complemento também, já que é assim. A Lu se disponibilizou fora do horário dela, me atender lá na Tereza não. Elza Granzotto. Na Elza Granzotto, fora do horário. Então eu também fui fora do horário e nós trabalhamos fora do horário em prol de aprendermos, eu aprender mais, porque a Lu já tinha experiência, mas tudo em função de conhecer melhor Fuçar a lousa. as funções da lousa e levar isso para os alunos, porque a ideia é os alunos. Então, obrigado. Imagina, eu acho que assim, a gente está aqui justamente por isso, né? Pelo amor à educação. Sim. E a gente precisa evoluir sempre, cada dia mais. E essa troca é fundamental para que a gente possa passar isso para os nossos estudantes. Com certeza. Então, por isso que a gente as pessoas que estão aqui são sempre muito especiais. Não que as outras não sejam, mas a gente sempre tem uma vivência, que é muito difícil, às vezes, conversar com pessoas que eu não tenho muito, não conheço. Então, eu conheço o trabalho de vocês, né? Sou fã também de vocês dois. Da mesma Obrigado. forma que você é especial para nós, né, Lu? Com Trouxe, certeza. construiu mais amizade aqui, Sim, né, Jéssica? acabou construindo mais amizade. uma É troca. verdade, foi uma É uma troca. troca. Está sendo uma troca maravilhosa. Isso é muito importante. Então, agora vamos falar um pouquinho da gestão, que agora nós temos a Zaira, que é da parte da gestão, e o professor Gerson ali. Então, como que é o papel, assim, da gestão para poder fazer esse incentivo dos professores a utilizarem a lousa ou outra tecnologia dentro da escola? Eu digo que é um dos mais importantes, Lu, porque eles precisam ter na base o suporte, o apoio, transmitir a segurança e dar a chance deles errarem. Mas como assim errar? Tentando? Não costumamos falar que geralmente para os alunos, é errando que se aprende.
Então, vamos fazer isso com os professores, mas sempre juntos, dando aquele suporte. Vamos lá, vamos testar a lousa. Muitos talvez acham que é um bicho de 7 cabeças. Não, vamos lá, vem comigo, vamos testar. Ai, tá errando. Não, mas vamos lá. O que que você acha que é aqui? E deixa mexendo, fuçando igual as crianças. Só vai aprender na prática. Então, dá essa segurança para eles tentarem. E aos pouquinhos eles vão conseguindo com os próprios pés. Mas é um papel muito importante, porque se constrói a base deles. E depois eles transmitem a mesma questão de segurança, de apoio orientar para os alunos. O Gerson, como que é a questão do suporte contigo na tua escola? Suporte? Bom, Porque assim, né, Gerson, como professor, eu acredito sempre, a gestão sempre é um espelho. Sim, Então, se eles não incentivarem, se eles limitarem os professores na utilização das ferramentas ali que temos, a gente também exatamente. vai desmotivar. sim. E existe, né, algumas instituições que não fazem da forma que a gente espera. Infelizmente, eu tenho ouvido e até visto, porque tenho colegas, enfim, né, que trazem essa notícia que não é muito boa, aliás, não é nada boa, de que nós tenhamos uma ferramenta no nível de uma lousa digital sem uso. Isso é absurdo. Quer seja por medo, porque por acha que vai quebrar, porque eu não tenho conhecimento suficiente para usar, porque é caro se acontecer tal. Não, gente, é ferramenta de trabalho. Está lá pendurada para nós usarmos e usarmos da melhor forma. E a melhor forma não é mais o arcaico de só escrever, mas Exatamente. de usar todo esse digital que ela traz junto, né? Todas essas outras opções que ela tem. Então, é extremamente necessário onde tenha uma lousa que ela seja usada. E que a gestão, né? E eu conheço também pessoas da gestão que incentivam maravilhosamente bem, Sim. parabéns a estas, e aquelas que, infelizmente, ainda tem pessoas com medo, eu não sei o motivo, mas aparenta ser um medo de quebrar, enfim, que relutam em usar. Gente, vamos usar, porque é fundamental. Além do custo que foi investido e tudo mais, essa facilidade que essa lousa trouxe para nós, sei lá, continuar Não, com a fita de cassete enquanto a gente já está no Wi-Fi, sabe? Não faz muito sentido, não faz sentido algum, na verdade. Vamos usar as lousas, é muito importante. E a gente vê muita coisa encostada por aí, quer por medo, quer por desconhecimento, mas é muito simples e com os suportes que a gente recebe, com a formação que a gente Sim. recebe, né? E os multiplicadores. Então, sejamos multiplicadores para que todo mundo possa usar É só esse material. passar o conhecimento que a gente adquire para os Sim. próximos colegas. E Lu, ainda finalizando essa parte da gestão, por que que eu digo isso? Eu bato na tecla de novo da otimização que a lousa traz. Então, se a gestão vê que isso otimiza para os professores, por que não incentivar e não fornecer essa formação para eles? Porque isso acaba ajudando na escola toda, né? Eles, enquanto me passando planejamento e vice-versa. Né? Então a gente já passou ali, né, parte de gestão e para parte dos professores, a gente sabe a importância que é, né? Então, pessoal, quero agradecer de coração a vinda de vocês Obrigado. aqui em Florianópolis. Obrigada, Lu. Eu sei que foi um esforço que vocês estão já trabalhando, tiveram que pegar uma folguinha. O prof acho que vai começar semana que vem. Sim, Mas muito obrigada mesmo. Admiro demais o trabalho de vocês. idem. Idem. E até uma próxima, de repente a gente se encontra e podem contar conosco sempre que vocês precisarem também. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Com certeza. Nós agradecemos, digo nós, porque a nossa sintonia aqui enquanto profissionais foi muito certa, Muito né? certo. Mas a gente te agradece sim, Lu, também pelo convite. Coincidiu, estou no estado, a lousa também está no estado, na rede, então ela só tem a agregar para mim, porque me torna uma multiplicadora. Não tem como a gente estar trazendo professores aqui direto, mas eu vim aqui e eu vou multiplicar isso agora na minha escola. E depois, os professores, a maioria são ACTs, né? São temporários. Então, aprenderam lá na minha escola, na Júlio Carce, ano que vem estão em outra escola, eles vão multiplicando. Sim, acontece de fazer essa multiplicação. Então, Com muito obrigada, Lu, muito obrigada. Imagina. Eu realmente agradeço o convite sempre. Também tenho toda a disponibilidade para você. E também quero fazer parte disso, de ser um multiplicador pela
função que essa nova lousa trouxe. Precisam de conhecer ela para saber o quanto ela é importante. É Que ela uma veio com um nova. propósito, né? É maravilhosa. Isso daí não é propaganda. Temos que usar como profissional para saber o quanto ela é útil e não só um quadro na parede. Então tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigada, Lu. Obrigada a vocês e até o próximo. Tchau.